Tequila Wolf é uma ponte que está em construção desde 700 anos atrás, por uma ordem dos Tenryubitos. Lá, pessoas que são contrárias ao governo mundial são forçadas a trabalhar na construção da ponte, e seu propósito ainda é desconhecido para nós. Mas uma coisa é certa, esse projeto tem uma importância enorme, pois já vimos o envolvimento do exército revolucionário, da Robin e do próprio bando do Roger no flashback de Oden. Nesse vídeo vamos falar tudo sobre essa ponte, o seu real objetivo e qual será a sua importância no final da obra. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera! E antes de começar esse vídeo, galera, se vocês ainda não estão sabendo, nós agora temos um servidor no Discord pro canal. Já tem bastante gente lá, a galera é muito ativa, sempre tá conversando. E lá vocês podem conversar com a gente, trocar ideia, mandar suas teorias e muito mais. O link vai estar aí na descrição. E sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Para entendermos o propósito da criação da ponte, precisamos voltar alguns séculos atrás, 100 anos após o século em branco. Como dito por um revolucionário no capítulo 593, a construção da ponte liga tudo como um só país, e que começou por uma ordem dos Tenryubitos. Nós sabemos muito bem que os dragões celestiais não têm boas motivações, e todas as suas atitudes visam o poder absoluto. Então a gente para pensar um pouco. O que eles ganhariam construindo uma ponte que liga oceanos? Nesse ponto nós temos três hipóteses muito bacanas. Um projeto para limpar a imagem do governo mundial após a guerra contra o Reino Antigo. Um meio de obter dominação sobre o comércio e movimentação das pessoas. E uma forma de obter a dominação contra seus adversários. Nessa primeira hipótese, partimos da ideia que o mundo inteiro viu a injustiça que os 20 reinos cometeram contra o Reino Antigo, e sua total extinção levou uma parte das pessoas a questionarem a posição do governo. E dessa forma, para compensar pelas suas perdas, seu líder propôs a criação de uma ponte que ligasse todos os oceanos, assim dando acesso à cidade sagrada de Mary Joyce. E isso, se a gente parar para pensar, é quase o projeto One Piece, porém de uma forma distorcida. A criação de uma ponte que, quando pronta, seria controlada pelo governo mundial. Não é a verdadeira liberdade que Joy Boy queria. Além disso, a ponte foi construída por escravos e com muito sacrifício humano, como mencionado no capítulo 593. E essa teoria é reforçada pelo próprio símbolo do governo mundial, onde o círculo no centro seria Mary Joyce e os 4 círculos ao redor representariam os 4 Blues, com linhas os ligando, representando o Tequila Wolf. E um fato interessante aqui, o Kuma enviou a Robin para a parte de Tequila Wolf, localizada no East Blue, como mencionado no capítulo 524. Porém, no flashback de Oden, vemos que eles passam por Tequila Wolf um pouco antes de chegarem em Sabaody, a última ilha do paraíso. E isso deixou claro para nós que a ponte cruza os oceanos, passando pelo Calm Belt e conectando um dos Blues diretamente à Grand Line. Exato, cara. E na segunda teoria, a ponte seria criada como uma forma mais fácil de conseguir suprimentos e controlar o comércio do mundo. Atualmente, todas as relações entre as pessoas são feitas pelo mar, e a marinha não é capaz de controlar tudo. E apenas alguns países conseguem cruzar a Red Line, como o reino da Germa. Mas aqueles que não têm essa tecnologia são obrigados a realizar o comércio apenas em seus oceanos, pois cruzar a Red Line traz sérios riscos que não valem a pena ser corridos. Porém, é claro que o governo não faria isso de bom grado, apenas para facilitar a vida da população. Pensem comigo, aqueles no controle da ponte seriam capazes de controlar o comércio mundial, e eles estabeleceriam as regras que quisessem, pois seria a única forma de cruzar a Red Line em segurança. Essas duas teorias fazem sentido, porém ainda não representam a real motivação do governo, e a sua essência de opressão. A terceira representa tudo isso. Vamos falar um pouco de história. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão iniciou a construção de uma grande ferrovia, com 415 quilômetros de extensão, para dar suporte e suprimento às suas tropas. Durante a construção, mais de 100 mil trabalhadores e prisioneiros de guerra morreram, sendo eles escravos que tinham péssimas condições de vida. Essa ferrovia ficou conhecida como a Ferrovia da Morte, pelas grandes perdas de vidas humanas durante sua construção, e representava o pior da guerra. Ao longo dessa ferrovia, há diversos destroços de ruínas deixadas para trás, que foram envolvidas pela vegetação do local.
Tequila Wolf pode ter sido inspirada nessa ferrovia, porém isso não foi confirmado pelo Oda. Mas as semelhanças são gritantes, e essa é a terceira teoria. O governo mundial iniciou a construção da ponte como uma forma de mover tropas e suprimentos para futuras guerras, e aumentar ainda mais a sua dominação sobre o mundo. Além disso, eles usaram pessoas contrárias ao seu governo como escravos, assim como em diversos projetos da vida real. Esses projetos forçaram as pessoas a ficarem cansadas e incapazes de pensar em se rebelar ou se revoltar. E isso faz sentido se pensarmos que as pessoas que são contratadas para trabalhar em Tequila Wolf são pessoas que não estão alinhadas com o governo mundial. No início, o objetivo era de construir uma fortaleza para o movimento de tropas e suprimentos, porém ao longo do tempo se tornou um método de nobres mundiais controlarem a oposição sem a intenção de concluir o projeto. A grande era dos piratas fez com que a marinha ficasse ocupada demais para dar atenção à ponte, e possibilitou que o exército revolucionário atacasse e tomasse o local, registrando 2 grandes vitórias em uma única batalha. Além de ter conseguido libertar aquelas pessoas da opressão do governo, também conseguiu uma nova base de operações no East Blue. Mas os revolucionários não foram os primeiros a tentarem lutar diretamente com o governo. Após a queda do reino antigo, alguém tentou ir de encontro aos 20 reinos e acabou derrotado, sendo exilado em Tequila Wolf. E isso nos foi mostrado bem antes de sequer sabermos o nome desse país, no arco de Thriller Bark. Quando eu vi o corpo dele na terra congelada, não conseguia parar de tremer. Há 500 anos, esse nojento teve seu último fôlego depois de ter devastado os oceanos. Havia um país onde criminosos de diversas nações eram reunidos. Esse lendário país era conhecido em todo o mundo, e este era o seu líder, o guerreiro insano chamado Demônio Ors. Essa é uma terra de trabalhadores. Todas as pessoas trabalhando aqui são criminosos enviados de diversos países, ou cidadãos de países que se recusaram a se unir ao governo mundial. Bem, você poderia chamá-los de escravos. Analisando a fala de Moria e relacionando com a descrição de Tequila Wolf, podemos ver algumas semelhanças bem claras. Primeiramente, uma terra congelada. Em todas as aparições da ponte, podemos ver neve intensa e um clima de inverno. Além disso, ambas as falas mencionam criminosos de várias nações que eram reunidos. E claro, pela perspectiva do governo, esses criminosos possivelmente eram pessoas contrárias aos 20 reinos. Ors provavelmente era um aliado do Reino Antigo, ou até mesmo um de seus líderes, e que após a guerra tentou reunir novamente todos os povos em um só país. Porém, ele falhou em sua missão e foi exilado em Tequila Wolf, até o dia de sua morte. Porém, ao lermos o texto em inglês, cuja tradução se aproxima mais ainda do texto original, algumas coisas bem interessantes são reveladas. Acompanhem comigo. Eu não pude acreditar que algo tão terrível bagunçou os oceanos há 500 anos atrás. As nações que caíram pelas suas mãos foram tomadas inteiras, ilhas e tudo. E ele criou uma nação de vilões. Aquele que criou a famosa lenda do puxador de continentes estava bem diante dos meus olhos. E como vocês perceberam, essa frase ficou um pouco diferente dessa mesma frase na tradução brasileira. E vamos lá, primeiramente, a devastação ou bagunça feita por Ors nos oceanos não é apenas algo metafórico. Ors literalmente moveu nações e ilhas inteiras e as reuniu, criando a nação de vilões. Isso fica claro na menção da lenda do puxador de continentes, dita por Moria. Mas vocês já viram isso antes, não é? Lembrem-se da relação que fizemos entre Thriller Bark e Wano nesses 2 vídeos aqui. Thriller Bark é o primeiro arco onde temos menções diretas a Wano, e essa é apenas mais uma delas. A tal nação de vilões nada mais é do que um conjunto de ilhas com climas diferentes, habitadas por remanescentes do Reino Antigo, que foram reunidas por um gigantesco puxador de continentes. Suas fronteiras foram erguidas para protegê-los de um grande poder externo, nesse caso o governo mundial, até o dia em que Joy Boy retornaria. E nesse ponto, as falas de Barba Branca e Sengoku fazem sentido. Você vai se surpreender, Oden, seu país ainda é livre. Não é curioso que todas essas figuras estejam de alguma forma ligadas ao Wano, Sakazuki? O Wano é o mais próximo que temos do Reino Antigo. Foram os Kozukis que escreveram os poneglyphs, que foram confeccionados pelos artesãos de Wano. Eles compartilham a simbologia da lua em toda a sua ilha, e eles a têm como um símbolo de revolução e de busca pela liberdade. Nós abordamos toda a simbologia nesse vídeo aqui. Se vocês ainda não viram, a gente recomenda muito que vocês vejam. Mas qual é a relação entre Tequila Wolf, o Reino Antigo e Wano? Existe alguma coisa que liga esses 3 países? A resposta é sim. E o motivo vai deixar vocês de boca aberta. No flashback de Oden, no capítulo 967, Roger diz que conseguiu uma cópia do Road Poneglyph da Big Mom, e tem um palpite de onde os outros 3 podem estar.
Dito isso, seu navio zarpa em direção ao Water 7, e saindo de lá eles passam por algumas ilhas, Ilha dos Tritões, Wano e Zou, onde Roger consegue os 3 últimos Road Poneglyphs, e algumas outras que não são identificadas. Porém, logo após sair de Water 7, o Oda colocou um quadro muito peculiar, e uma coisa específica nos chamou a atenção. O navio de Roger passa por uma parte da ponte de Tequila Wolf no Paraíso, ou seja, a ponte cruza pelo menos 2 oceanos, o East Blue e a Grand Line. E Oden observa escravos transportando pedras com formato muito semelhante ao de Poneglyphs. E coincidentemente, é nesse exato quadro que começa a tocar a música Sake de Binks, que fala justamente da entrega dos Poneglyphs, que é o ferro Sake, que Dragon menciona lá em Dressrosa e que é produzido justamente em Wano, que é a terra dos minérios. Nós sabemos que o Oda não faz nada à toa. Se há Poneglyphs em Tequila Wolf, território do governo mundial, existem 2 possibilidades que podem trazer um impacto direto nos eventos mais recentes da obra. A primeira delas é a de ser um Road Poneglyph. Nesse ponto, é claro que todos os Poneglyphs estavam em suas respectivas ilhas, porém, em algum momento após o fim da jornada de Roger, o Poneglyph vermelho da Ilha dos Tritões desapareceu. O governo mundial pode ter muito bem roubado após o fim da Guerra de Marineford, quando a ilha deixou de ser território do Barba Branca ou até antes disso. E onde eles esconderiam? Imagine se a pedra fizesse parte de uma construção gigantesca, toda composta por enormes blocos. Seria quase impossível encontrá-la. Além disso, já sabíamos que os revolucionários invadiram Tequila Wolf para resgatar a Robin. Mas o que eles estavam fazendo lá em primeiro lugar? Pode ser porque Dragon sabia que o último Poneglyph estava lá, e é por isso que ele enviou os revolucionários lá para encontrar sua localização. E agora, o último Road Poneglyph estaria com Dragon. Já a segunda possibilidade, e a minha favorita, é que Tequila Wolf possui o Poneglyph que conta a localização de Uranus, a última arma ancestral. Alguma relação com os Poneglyphs essa ponte tem, pois não faria sentido Oda colocar esse quadro exatamente na jornada de Roger para conseguir as pedras. Se essa informação vazasse de alguma forma, faria sentido que o exército revolucionário fosse atrás disso, além de libertar os escravos e recuperar a Robin. E outra questão, por que o governo manteria Robin aprisionada em Tequila Wolf se eles mesmos fizeram de tudo para capturá-la em Enies Lobby? Talvez porque lá exista um Poneglyph que interesse ao governo e Robin é a única que poderia ler. Após os eventos do time skip em Dressrosa, nós vemos que o bando do Barba Negra atacou Báltico, a base dos revolucionários. O que também não faz o menor sentido se olharmos os objetivos de Teach, que não quis se meter com Shanks em Marineford, mas invadiu a base de Dragon. Só seria justificável se ele soubesse de algo que estava naquela ilha, como a localização de uma das armas ancestrais. Dessa forma, Teach agora saberia onde está Uranus, mas ainda não havia feito seu movimento. Por isso, no capítulo 956, ele disse: "Ei pessoal, preparem os navios. Se a marinha é quem vai acabar ficando com isso, eu posso muito bem pegar pra mim." Para Teach, a posse dos Poneglyphs não é importante. Ele não quer ser o rei dos piratas, seu propósito foi herdado de Shebek. Ele queria ser o rei do mundo, e para isso, ele precisa possuir o maior poder dos mares. Imagina o bando do Teach possuindo uma das armas ancestrais. Além do poder insano da Gura Gura e da Yami Yami, ele seria quase invencível, e com certeza colocaria medo até mesmo no governo mundial. E é por isso que o Shanks foi falar sobre ele para o próprio governo mundial. E essa ameaça seria perfeita para o prelúdio da guerra final, com Luffy e seus aliados tendo que combater o bando pirata mais forte do mundo, assim como foi na época de Roger contra Shebek. E tudo começou com a ordem dos Tenryubitos para construir uma ponte. E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, galera. Esse era um vídeo que nós queríamos fazer há muito tempo, mas nunca tínhamos ideia para completar a teoria. E após algumas pesquisas, nós encontramos muita coisa no próprio mangá que deram muita base para fazer essa teoria. E bota tempo nisso, viu? Não vai acontecer de novo, prometemos. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo o que vocês acharam e deixe seu like, que ajuda muito a gente aqui no canal. Se inscrevam e verifiquem o clube de membros aí do canal, que tá com vários benefícios novos e atualizados para vocês. Não deixem de acessar o Discord do canal e o Instagram, que é lá onde vocês ficam por dentro de tudo que tá acontecendo antes de todo mundo. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!